Uma das coisas que muda quando você se torna consultor é que você passa a se relacionar mais com os líderes e gestores do que diretamente com os liderados, né? E um dos desafios, né, desse consultor é conseguir desenvolver esses líderes. Por quê? Porque o foco da atenção do profissional de RH geralmente é desenvolver a equipe, é fazer reuniões com liderados, avaliações de desempenho, treinamentos, né? Mas e agora, com os líderes? Como é que você vai fazer? Então, para ajudar você nesse desafio de se relacionar com líderes, de desenvolver esses líderes, hoje eu preparei para você 4 perguntas poderosas para você fazer com os líderes. Essas perguntas vão trazer a reflexão para esses líderes entenderem como está o resultado da liderança deles. E através dessa reflexão, você como profissional de RH, você como consultor interno ou externo, né? Seja como for, você como consultor de RH vai ajudar esses líderes a encontrar as soluções que eles precisam para desenvolver as suas equipes. Consequentemente, na busca dessas soluções de desenvolver suas equipes, eles vão estar se desenvolvendo também. E aí você vai cumprir o seu papel, que é desenvolver os líderes para que eles desenvolvam suas equipes e que a empresa se desenvolva com o resultado de todos, ok? Então, episódio de hoje, 4 perguntas poderosas para se fazer aos líderes de equipes. Eu sou Ilka Miranda, eu já trabalho, né, se você não me conhece ainda, eu já trabalho há 14 anos com desenvolvimento de pessoas, com gestão estratégica de pessoas, que é um pouco diferente de RH operacional, né? Porque o RH operacional é uma função mais voltada para o setor pessoal, recrutamento, seleção. E a gestão estratégica, ela trata não só da ação de recrutar, ela trata do planejamento da necessidade de contratação, né? Quais são os perfis que nós vamos contratar? Quais são as políticas que vamos usar na empresa? Como essas pessoas serão avaliadas? Que métodos usaremos? Então, essa gestão estratégica é uma visão mais voltada para a gestão da empresa de uma forma geral, tá bom? Então, só explicando um pouquinho aqui para você. E hoje eu quero apresentar para vocês essas 4 perguntas poderosas e nós vamos desdobrar essas perguntas para que você fique afiado na hora que você for conversar com os líderes. Então, quais são elas, né? Primeiro, as pessoas seguem suas orientações? Segundo, os liderados estão mudando? Terceiro, as pessoas estão se desenvolvendo? E a 4ª pergunta que você vai fazer, as pessoas estão no caminho do sucesso, né? E nós vamos agora refletir um pouquinho, né, sobre essas perguntas, sobre a resposta que for dada, o que você vai fazer, né? Que orientação você vai dar depois que ele responder. E aí nós vamos entender um pouquinho, tá bom? E eu quero começar a nossa aula de hoje de uma forma diferente, contando para vocês uma história, né? Essa história aconteceu em 1980, num contexto de eleições, né? E aí os 2 candidatos, que eram Jimmy Carter e Ronald Reagan, nos Estados Unidos, eles participaram do seguinte diálogo. Reagan chegou para eles e disse o seguinte: terça-feira vai ser o dia das eleições. Nesse dia, todos vocês entrarão numa cabine, estarão face a face com as urnas, né? Isso no discurso. Estarão face a face com as urnas e vão tomar uma decisão. Eu creio que antes de vocês tomarem a decisão de quem é a melhor pessoa para governar o país, né, para direcionar vocês deveriam fazer algumas reflexões. E aí ele foi e citou quais as reflexões que o povo deveria fazer antes de escolher o seu presidente. E aí ele falou: é melhor agora do que estava há 4 anos?
né? Segundo, será que ficou mais fácil adquirir bens? Terceiro, o nível de desemprego aumentou ou diminuiu no país em relação aos índices de 4 anos atrás? E se vocês responderem sim a todas essas perguntas, então vai ficar muito mais fácil, né, entender em quem vocês devem votar, né? Se em mim que estou no poder ou se no outro. Então, ele chamou aquelas pessoas para refletir sobre ele, mas não avaliando ele, mas avaliando o resultado da liderança que ele exercia sobre aquelas pessoas. Então, esse é o ponto que eu quero chamar a sua atenção hoje. Como é que os líderes devem refletir sobre suas equipes? Porque hoje eu vejo muito os líderes refletindo o seguinte: ah, minha equipe está com problema, ah, fulano está com problema, na minha equipe tem muita gente que está com baixa produtividade. Beleza, qual é o ponto? O que está fazendo essa equipe se tornar uma equipe com baixa produtividade? Foi a seleção que foi feita com pessoas que não têm qualificação? Se foi, então elas vão chegar na empresa sem qualificação e o gestor de RH vai precisar montar um programa de treinamento para preparar essas pessoas para que elas estejam aptas para desenvolver o trabalho. Ah, não, Ilka, o problema não foi a seleção. As pessoas vieram trabalhar e essa seleção foi correta, a pessoa é qualificada, só que ela não está rendendo, o trabalho não está desenvolvendo. Então, nós precisamos identificar se se a situação que está impedindo essa equipe desenvolver é uma situação que está na competência de desenvolvimento do líder ou do gestor de RH, ou seja, do consultor de RH. Esse é um ponto que precisa ficar claro, tá? Então, como hoje nós estamos abordando o ponto do líder, né? Eu vou considerar que essa seleção foi correta, esse recrutamento foi correto, que essa pessoa que foi contratada tinha o perfil da vaga e ela já está na vaga trabalhando e ela, né? O líder vai precisar agora refletir sobre o desenvolvimento dessa equipe. Então, vamos lá para o nosso primeiro ponto, né? Qual é o ponto principal aqui para nós? É entender assim, que se a minha equipe não está avançando, eu não estou avançando. O meu resultado não está acontecendo. Ah, não, mas a culpa não é minha. O resultado sempre vai ser atribuído ao líder. Seja ele positivo, seja ele negativo, o resultado sempre vai ser atribuído ao líder. Então, se a equipe não está avançando, quem não está avançando, na verdade, é o líder, né? Então, o gestor de pessoas, ele vai chegar para esse líder, né? Vamos dizer que você vai tá precisando fazer um trabalho para desenvolvê-los e aí você pode reuni-los lá numa sala, né? Marca uma reunião e vai chamar a reflexão, fazendo aquela primeira pergunta que eu coloquei no início. Então, as pessoas estão seguindo suas orientações? E aí o líder vai precisar refletir sobre isso. O líder, ele precisa entender que parte do papel dele é convencer as pessoas a fazerem o que ele pede. Eu peço, mas ninguém faz. Isso é uma falha na liderança. Porque eu não consegui me conectar com as pessoas, eu não consegui usar os argumentos necessários para convencer essas pessoas, eu não fui claro o suficiente, eu não entendi qual é o perfil que elas têm, eu não entendi qual é a necessidade de argumento que elas têm para que elas sejam convencidas a fazer o que foi pedido, certo? Não é nem que o líder não sabe o que deve ser feito. Geralmente o líder sabe, e é por isso que ele está nessa função, mas ele não está conseguindo alcançar o nível de entendimento
para que aconteça um diálogo entre ele e a sua equipe. Então, são duas situações que acontecem. O líder passa a orientação para a equipe e a equipe recebe aquele comando e diz que sim, que entendeu, que vai fazer, mas não faz. E a outra situação é quando o líder passa e a equipe diz, não vou fazer não. Acontece. Os dois casos acontecem. E aí, assim, parece até um absurdo, né? Quando a gente diz assim, será que um líder pede uma coisa à equipe e a equipe diz que não vai fazer? Sim, tem bastante, né? Então, esse é o primeiro ponto. O que está acontecendo? O que eu estou pedindo? A equipe está fazendo? Está fazendo. Então, isso não está dando certo? Então, as minhas orientações não estão adequadas àquela solução necessária. Ah, não, mas as minhas orientações estão adequadas, mas eles não estão seguindo. Então, esse é o ponto que precisa ser identificado em algum diagnóstico de falhas, né, no processo da liderança, ali na comunicação entre o líder e os seus liderados. O consultor de RH, ele deve identificar o quê? Quando é que a equipe não segue as orientações do líder? Um dos pontos é quando não está claro onde esse líder quer chegar. Qual o resultado disso que você está me pedindo? Você está me pedindo você está dando essa orientação com que finalidade? Qual é o objetivo? Onde você quer chegar? Se o líder tem clareza de onde ele quer chegar, a equipe também vai ter, né? Se ele tem essa clareza e ele consegue transmitir para a equipe essa clareza, eles vão seguir. Por quê? Porque a equipe quer ter segurança que não vai estar jogando tempo fora, que não vai estar gerando esforço sem retorno. Então, esse é um dos pontos que eles levam em consideração. Primeiro é se o líder consegue convencer as pessoas a fazer o que ele quer. E segundo, se ele tem clareza para onde ele está indo. Se essa direção que ele está dando para a equipe dele, de fato, está clara com a finalidade e o objetivo que ele quer alcançar. Tá certo? Então, a primeira reflexão é essa, a pergunta. E os dois pontos que você vai identificar nessa resposta e nas ações do dia a dia no setor dele, se ele tiver com alguma dificuldade nessa liderança, são essas duas. Ok? Então, vamos seguir. A próxima pergunta que você pode fazer para o líder é o seguinte: os liderados estão mudando? Eles estão avançando? Eles estão melhorando o desempenho deles, né? Essa questão da disposição de mudar, o desempenho pessoal depende muito de como a equipe enxerga o líder no dia a dia também. O quanto que esse líder é um agente de mudança. Em que sentido? O agente, ele age, ele promove a mudança, ele provoca essa mudança. Então, a ferramenta que eu recomendo, né, que eu utilizo para me ajudar a saber que pontos na minha equipe precisam ser trabalhados é a avaliação de desempenho. Porque a avaliação, ela vai identificar os pontos no alvo, naquilo que a equipe está precisando ser trabalhado. Então, o líder vai precisar entender onde a minha equipe está tendo dificuldade. E o papel do líder não é tratar as pessoas no atacado, né? Pegar todo mundo e botar num bolo só e querer oferecer para a equipe um treinamento geral. Por quê? Porque muitas vezes as necessidades são individuais. Dependendo do nível que aquele liderado esteja, ele vai precisar de um tipo de orientação diferente do outro. Então, o líder está ali justamente para observar se esse liderado dele, o liderado A, ele não está desenvolvendo por quê? Então, ele vai observar, vai fazer um diagnóstico, vai fazer um plano de desenvolvimento individual para ele. E aí ele vai entender porque ele não está desenvolvendo, se é uma questão pessoal, se é uma questão profissional,
se mudou alguma rotina no setor e essa pessoa ainda não se encaixou, não se adaptou, e se ele precisa de um momento mais de atenção, de ser chamado para conversar, de fazer algum treinamento, de receber algum conteúdo específico para ele desenvolver, para ele entender melhor aquele papel dele dentro desse novo contexto. Então, essa questão de o liderado está mudando é um ponto que o líder precisa entender. Individualmente, cada participante da equipe do líder precisa ter lá o seu histórico, o seu desenvolvimento. Então, essa é uma visão de gestão estratégica. Não olhar para o setor de uma forma geral, porque de uma forma geral você vai maquiar a situação. Por quê? Porque tem funcionários que são altamente produtivos que vão cobrir a baixa produtividade de outros, e esse outro que está com a baixa produtividade, por outro lado, vai ser beneficiado por aquele que fez, e você está olhando o resultado no geral. Então, sempre o líder de equipes precisa fazer avaliação individual. Ele tem que entender quem é cada pessoa na sua equipe e observar se essas pessoas estão desenvolvendo. Ele, como líder, tem que desenvolver a equipe e ele tem que ter a clareza quais são as necessidades que precisam ser desenvolvidas e buscá-las. Aí, junto com o consultor de RH, junto com o profissional de RH, esse líder vai dizer, eu preciso de um treinamento tal, eu preciso do curso tal, eu preciso de meia hora de treinamento com a minha equipe para que eu possa ensinar para eles isso, porque eles estão atrasando por causa disso, eles estão parados no tempo, porque a tecnologia mudou e eles não se modernizaram. Então, esse é o ponto na segunda pergunta que você vai fazer, tá bom? Agora vamos lá. Pergunta número 3. O que é que eu vou perguntar agora, né? Eu já entendi, primeiro, se as pessoas estão seguindo o que eu falo, já entendi se sim ou não. Depois eu vou olhar se elas estão se desenvolvendo e depois eu vou perguntar o seguinte. A pergunta número 2, né? As pessoas estão mudando, né? A 2. E a pergunta número 3 é assim. As pessoas estão se desenvolvendo, é diferente mudar de desenvolver, né? A mudança, ela tem a ver com o quê? Tem a ver com o lado positivo, tem a ver com o lado negativo. Às vezes o funcionário muda por uma mudança na vida dele. Ele cai a produtividade, por exemplo, a mulher, às vezes, quando ela se torna mãe, ela cai a produtividade. Nos primeiros, né, quando é o primeiro filho, ela vai começar agora a estar ali preocupada, porque ela vai sair de casa para trabalhar, ela vai deixar o filho com alguém, e essa pessoa, será que vai cuidar? É a sogra? É a mãe? É uma pessoa que ela contratou para cuidar do filho? Ah, não, eu vou deixar numa creche. Então, será que vão cuidar bem do meu filho? E tal, e tal. Então, ela começa a ficar preocupada. Então, ela mudou, né? E, às vezes, essa mudança, ela vai cair produtividade. Outra, né, que eu já presenciei bastante, funcionários que começam a estudar, a fazer faculdade. Então, às vezes, o funcionário está focado ali no trabalho. Aí passa, vai fazer uma faculdade. Aí agora é trabalho, é estudar de madrugada. Aí ele chega na empresa cansado. E aí isso cai a produtividade. Foi uma mudança, né? Uma mudança de comportamento, uma mudança na entrega que ele tem na empresa. E aí o líder vai ter que entender e tratar, né? Mas agora que a gente está falando do desenvolver, né? Sua equipe está se desenvolvendo, né? Se antes era mudando, agora é se desenvolvendo. Sua equipe está se desenvolvendo e esse desenvolver tem a ver com as atualizações do mercado, as atualizações da empresa. Quem é que tem o papel de trazer essas tendências, essas atualizações de processos, de tecnologias, de produto, de mercado, do cliente? Quem é que tem esse papel de trazer essas informações para a empresa se não é o líder? Então, será que essa equipe parou no tempo?
Será que essa equipe está limitada a viver como vivia há 10 anos atrás? Ou ela está ouvindo do líder essas atualizações? Ela entende se esse líder se atualiza, se qualifica, né? Porque se as tecnologias mudam, então o líder também tem que mudar. E a gente sabe que essa questão de atualização é uma questão cultural de empresas. Por quê? Em outros vídeos eu até já falei sobre esse novo perfil de profissionais, né? Que o funcionário chega na empresa, ele está ali, ele se dedica, ele trabalha e tal, mas quando ele sai da empresa, ele não vai estudar coisas para a empresa e tal. Ele quer viver a vida dele, ele quer ter qualidade de vida, ele quer ir para academia, ele quer ter vida social, quer ter tempo de qualidade com os filhos, enfim, relacionamentos, enfim. Então, esse momento que é a busca das atualizações, a busca do conhecimento, é um momento que precisa ser promovido como cultura da empresa. O gestor de RH, o líder, o consultor de RH, ele precisa ter dentro da sua programação de trabalho essa mobilização da empresa para manter uma cultura de atualização. Essas atualizações é que vão trazer o desenvolvimento para a equipe. Por quê? Porque é uma cultura de atualização, é um momento onde vocês param para falar do que mudou no mercado, o que tem de novo, né? Então, por exemplo, vamos dizer que seja uma convenção anual para trazer as tendências, né? Como nós vimos que agora no mês de abril teve o congresso da CONAR, né? O Congresso Nacional de RH. Então, o CONAR, ele traz os temas que estão em alta na gestão de pessoas e ele vai trazendo as tendências. Então, o que é esse CONAR? É atualização para o profissional de RH. E qual é o evento que traz atualizações para os líderes da equipe? Se hoje nós estamos falando de liderança. Então, você, enquanto gestor de RH, você deve ajudar esse líder a entender onde que ele vai encontrar esse conteúdo. Onde é que você vai encontrar? Eu orientei em uma empresa um grupo de líderes que faziam parte de um corpo técnico de uma empresa. E esse corpo técnico era formado por engenheiros, né? Com nível técnico de atuação. Então, cada profissional técnico desse já tinha o conhecimento das fontes, né? Onde iam recorrer aos conhecimentos, às atualizações, e eles que traziam essas atualizações para a empresa. Só que muitas vezes o consultor de RH vai atuar numa empresa que não é um corpo técnico que está lá. Geralmente é um funcionário que era operário e esse operário foi subindo, se for na parte administrativa, pode ser um auxiliar administrativo que se tornou assistente, que se tornou gerente e esse gerente se tornou líder e agora, onde ele vai buscar esse conhecimento? Então, o consultor de RH, ele pode ajudar esse líder a identificar quais são as necessidades do setor dele, né? E a buscar essas fontes de conhecimento para desenvolver a equipe. Por quê? Porque para não ficar dependendo somente desse líder buscar, tá bom? Então, o profissional de RH, ele chega com essa solução também, que é esse viabilizador, né? Ajuda, ele não faz só o questionamento nem a crítica, ele ajuda a encontrar a solução de acordo com a necessidade de cada setor, tá certo? Então, dentro do papel do líder de se qualificar, né, para se manter ali na vaga, atualizado, ele também vai ser avaliado nesse ponto, mas você, enquanto consultor, você também vai ajudá-lo nessa busca de solução, tá certo? E a quarta pergunta que se coloca, né, para o líder é assim: as pessoas estão no caminho do sucesso? E esse quarto ponto aqui, ele tem muito a ver com o próprio sucesso do líder, né? O líder se desenvolvendo, cumprindo aquilo que foi
prometido para a empresa, reunindo sua equipe, entendendo o que tem que ser feito. Então a equipe, ela precisa entender que o líder também precisa comemorar os resultados. E outra coisa, essa questão no caminho do sucesso tem a ver com a sucessão. Como é que está o desenvolvimento da minha equipe em busca de se formar novos líderes? Será que essa minha equipe está sendo trabalhada de maneira que ela vai desenvolver as competências para se fazer novos líderes? Para que eu possa, de repente, assumir uma outra vaga em um outro setor, em um outro nível hierárquico até maior? Dentro da minha equipe, eu venho observando as pessoas que têm um perfil de liderança, né? Que possa formar outros líderes, que possa ser autogerenciáveis nas tarefas que realizam, né? Então, essa quarta pergunta, é importante o líder ter essa clareza de: será que a minha equipe está sendo desenvolvida para que ela também tenha sucesso? Porque o sucesso do líder é medido como? O sucesso do líder é medido pelo sucesso da equipe. Cada vez que a minha equipe aprende, ela se torna independente, ela consegue trabalhar na minha ausência, tanto faz eu estar presente como estar ausente, o nível de produtividade, o nível de qualidade, ele vai se manter. Por quê? Porque a equipe entendeu como ela faz num padrão que foi estabelecido pelo líder, né? O líder, ele não é aquela pessoa como antigamente que existia o capataz. O líder é a pessoa que planeja o que vai fazer, direciona, organiza o que vai ser feito, direciona o ritmo do trabalho e controla, né? Ele registra os indicadores, os resultados individuais, para que ele possa dar retorno para a equipe. Então, através desses 4 pilares, né? Planejar, organizar, dirigir e controlar a equipe, o líder, ele é capaz de levar a equipe ao sucesso. E com isso ele medir o sucesso dele. Então, são esses 4 pilares que eu chamo muito atenção quando eu fui estruturar o curso RH+, eu me preocupei muito com essa parte do diagnóstico, porque o que são essas perguntas? São diagnósticos. São diagnósticos que você vai precisar entender de fazer lá no setor com os líderes. Por quê? Porque o líder que não está refletindo sobre esses 4 pontos, ele está trazendo para o consultor de RH somente os problemas. Ele não está refletindo sobre o papel dele, ele não está buscando a solução que compete a ele enquanto líder e está só trazendo os problemas para o RH resolver. Resolve aí que fulano não está fazendo o que eu peço, não. Resolve aí que fulano está com a produtividade muito baixa. Essa pessoa aqui não desenvolveu não, olha, é tão qualificado, você disse que ele era tão bom e ele não sai do canto, não consegue fazer nada. E um monte de problemas só chegando na mesa do profissional de RH. Então, você tem que estar preparado para fazer, receber o problema e dizer assim: ele foi treinado? Ele seguiu o cronograma de treinamentos? Cadê a avaliação dos treinamentos dele? Como é que foi? Vamos dar uma analisada? Aconteceu alguma coisa diferente na vida desse funcionário para que ele mudasse tanto de situação, onde ele começou tão bem e agora está com esse problema? Então, o profissional de RH vai ter que ter essa competência, né, de ajudar o líder a identificar esse problema. No curso RH+, eu coloquei como? Eu estruturei o diagnóstico do consultor de RH, o diagnóstico da estrutura da empresa, onde você entende como tem que funcionar o setor desse líder. Depois você vai fazer o diagnóstico do líder, depois você vai fazer o diagnóstico da equipe, né? E do gestor também. Então,
perceba que na hora que você faz esse mapeamento todo, você vai fechar com chave de ouro e vai conseguir identificar o problema corretamente e vai conseguir entregar uma solução. Não caia vamos dizer assim, no engano, né, de ficar somente recebendo problemas na sua mesa, receber os problemas dos setores e ficar igual barata tonta tentando resolver o problema de todo mundo. Não resolve o problema da empresa. Pelo contrário, vai criar líderes dependentes do consultor de RH, do consultor de RH gerar a solução. Mas do mesmo jeito que o líder tem que desenvolver a equipe, para a equipe trabalhar com segurança, entregando o que foi pedido, você, enquanto consultor de RH, profissional de RH, vai precisar desenvolver os líderes para que eles consigam gerar as soluções deles e você seja aquela pessoa que vai trazendo as atualizações, organizando as capacitações. Você trabalha como um apoio nesse desenvolvimento, mas você não é o resolvedor de problemas. Você é a pessoa que ajuda a empresa a resolver os seus problemas. Imagine aí o legado que você deixa quando você consegue fazer com que os líderes resolvam os próprios problemas. Olha só o que você conseguiu resolver. Você resolveu isso, e você consegue mostrar para ele, né, que ele também tem a competência de resolver. Não depende só de você, né? Às vezes o ego do consultor faz com que ele traga para si essas soluções. Que todo mundo não faz nada sem perguntar a ele. Não faça isso. O sucesso do consultor de RH consiste em capacitar as pessoas para resolverem os problemas. Porque aí o consultor vai se preocupar em buscar soluções, estudar, se atualizar, se modernizar. E aí todo mundo vai pensar assim: os problemas eu resolvo. E a visão de futuro, quem vai trazer para mim é esse consultor de RH, é esse profissional de RH que está estudando, que entende o que eu faço e que ele funciona como parceiro aqui no meu setor, ok? Então, o que é que você acha? Você acha que essas perguntas vão ajudar? Com certeza vão ajudar. Se você fizer essas perguntas e você, de fato, conversar com esses líderes, trouxer esses líderes para uma sala, conversando, pontuando, junto a essas perguntas, você aplica uma avaliação da equipe, pode ser até uma avaliação mais simples, como a Nine Box, de maneira que eles saiam daquela reunião com algo palpável nas suas mãos, entendendo que tem algo a ser feito, né? Que uma parte depende deles, que outra parte depende de você e que outra parte depende da equipe. Aí você está no caminho certo, tá bom? Então, aqui a gente fica na nossa aula da semana, onde eu trago para você essa reflexão sobre os líderes. 4 perguntas poderosas para fazer aos líderes. E se você gostou desse conteúdo, você se inscreve no nosso canal, que toda semana, toda terça-feira, nós vamos entregar um conteúdo de qualidade para você, tá bom? Então, até o próximo vídeo e eu acredito que vai ser muito produtivo para você. Até lá!